Hoje nós temos conosco a nutricionista Luciana, que vai nos premiar com algumas informações sobre cuidado primário em câncer de mama. O que é cuidado primário? Quais são hábitos de vida que a paciente pode ter por conta dela própria, orientada naturalmente por um profissional, para diminuir o risco de ter o câncer de mama ou mesmo para as pacientes que já tiveram câncer de mama, diminuir o risco da recidiva. Isso está vinculado muito a estratégias relacionadas à dieta e estratégias relacionadas à atividade física. Para nos brindar com essas informações, hoje nós temos o prazer de termos conosco a nutricionista Luciana. Lu, quer se apresentar, por favor? Oi, pessoal, meu nome é Luciana, sou nutricionista, especialista em oncologia, já atuo na área aí há cerca de 7 anos e estou aqui hoje para orientar um pouco e falar um pouco sobre os riscos, né, relacionados à alimentação e atividade física para o câncer de mama. As informações que a Luciana vai passar para a gente veio, mais uma vez, como eu sempre falo, das perguntas que chegaram através das nossas mídias sociais. Essas perguntas foram compiladas num grupo de informações e essas informações serão agora divididas conosco pela nutricionista Luciana. Luciana, por favor. Vamos lá. Então, pegando um pouco das perguntas, né, que as pessoas fizeram, uma das perguntas era se a obesidade é fator de risco para câncer de mama. A gente sabe hoje que existem fortes evidências de que o aumento da gordura corporal, ou seja, do peso, né, causa muitos tipos de câncer, pelo menos aí 12 tipos. E essas evidências se fortalecem nos últimos 10 anos. Especificamente no câncer de mama, o ganho de peso na fase adulta é uma forte evidência no aumento do risco de desenvolver a doença. Por quê? A obesidade aumenta a inflamação e um tecido inflamado ele é mais suscetível a gerar células tumorais e aí desenvolver o câncer de mama. Então, respondendo à pergunta, sim, a obesidade é um fator de risco, tá? Uma outra pergunta que foi feita é como saber se eu sou obesa, se o paciente é obeso. Existe alguma classificação para essa obesidade? Hoje já é bem difundido a questão do IMC, é o índice de massa corporal, que a gente calcula com o nosso peso e a nossa altura. Então, eu coloquei aqui a formulazinha, então a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado e a gente vai ter um valor. Se esse valor tiver entre 18,5 e 24,9, a gente está num peso normal. De 25 a 29,9, a gente está acima do peso ou sobrepeso, como algumas pessoas falam. E aí, acima de 30, a gente já entra em obesidade. E aí nós temos 3 níveis. A obesidade tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que já é a obesidade mórbida. E aí, então, seguindo um alerta que acima de 30 já estamos com obesidade, já é já tem que ligar um alerta aí para a gente com esse peso da paciente, tá? E a obesidade antes ou depois da menopausa traz o mesmo risco? Esse estudo aqui de 2019, ele comparou pacientes com câncer de mama na fase pré-menopausa e pós-menopausa. E aí a gente vê que o ganho de peso na fase adulta nas pacientes pós-menopausa tem um fator de risco maior do que o da pré-menopausa. Tá? Se a gente for ver, o círculo vermelho é o que tem uma correlação direta com o câncer de mama, então pré-menopausa seria o álcool e na pós-menopausa o álcool, a gordura corporal e o ganho de peso, tá? E falando em álcool, o consumo de bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de mama. Esse outro estudo aqui mostrou que consumir bebidas alcoólicas aumenta o risco de desenvolver diversos tipos de câncer, não só o de mama. E sempre me perguntam, tem uma quantidade que a gente possa beber? Então, a gente sabe que o consumo de álcool é variável, que está mais associado ao aparecimento de câncer de mama e mortalidade geral, independentemente do tipo de bebida alcoólica ingerida. Então, não existe um tipo que tenha um menor risco, assim como quantidade. Então, para prevenir câncer, não há níveis seguros de ingestão.
Um estudo de meta-análise mostrou que para 10 gramas de etanol consumido por dia, houve um aumento estatisticamente significativo do risco de cerca de 5 a 9%. Então, quanto maior a dose ingerida, maior o tempo de exposição, maior o tempo de desenvolver câncer. E aí eu coloquei uma figura só para a gente entender o que são 10 gramas de etanol. Uma dose padrão, que seria uma dose de bebida, equivale a 14 gramas de álcool puro, o que seria 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 45 ml de destilado. Então, aqui eu já tenho 14 gramas de etanol, sendo que o estudo comparou 10 gramas, ou seja, uma dose de qualquer bebida alcoólica já nos dá um valor maior do que as 10 gramas. E isso já aumenta aí de 5 a 9%, para vocês entenderem o quanto isso é significativo. E a atividade física é um fator protetor? Né? A gente sabe que a atividade física melhora a capacidade cardiovascular, reduz gordura corporal, promove o equilíbrio do nível de hormônios e fortalece as defesas do corpo. E sim, existem fortes evidências de que a prática de exercícios físicos diminui o risco de aparecimento de câncer de mama, como também o risco de reincidência da doença. Ou seja, pacientes que tiveram a doença e que agora estão em seguimento devem fazer atividade física para que a doença não volte. E qual é a melhor atividade física? Quantos dias por semana? Como um fator de prevenção, a gente pega as recomendações da OMS, que são 30 minutos por dia de atividades aeróbicas, feitas 5 vezes por semana, o que daria 150 minutos por semana. Associado a eles, é recomendado investir em exercícios anaeróbios de resistência, como musculação, porque melhoram a força muscular e ajudam a combater a osteoporose. Que eu sempre falo que é importante a gente evitar a inatividade, né? E fazer coisas que te deem prazer, porque a gente consegue perdurar isso por mais tempo. Não adianta a gente se prometer fazer algo que a gente não vai conseguir ou algo que a gente não gosta. Então, buscar uma atividade que você goste para que isso se mantenha por mais tempo e você consiga fazer para o resto da sua vida, né? Então, se movimente naquelas modalidades que você gostar, tá? Então, era isso que eu queria falar, mostrar a importância, né, dos fatores de risco para o câncer de mama e alertar vocês para que vocês se previnam e façam aí o dever de casa. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. Ou seja, hoje tivemos um grupo de informações baseado em evidências de tudo aquilo que a gente ouve falar, mas que por vários motivos a gente tem dificuldade de colocar em prática. É muito importante a gente entender que prevenção primária, ou seja, tudo isso que a Luciana nos comentou, faz parte integral do tratamento e da prevenção. Esse tipo de estratégia que a Luciana mostrou diminui o risco de câncer de mama, de aparecer um câncer de mama em 30%. E é a única prevenção verdadeira, porque mamografia e as outras coisas é para diagnóstico precoce, ou seja, para você fazer o diagnóstico da doença precoce, e não mais para você evitar inteira a doença. Evitar inteira a doença é prevenção primária, é atividade física, ausência de consumo de álcool e dieta equilibrada. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Luciana, por compartilhar esses conhecimentos aqui na campanha do Cetro no Outubro Rosa.